Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita. A doutrina espírita passada a limpo. Neste momento, convidamos o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. Então, queridos ouvintes, a nós outros, que nós possamos neste momento nos prepararmos para o diálogo espírita que iniciaremos. Estamos iniciando. Que nós possamos, onde quer que estejamos, acalmar as nossas mentes, acalmando as batidas do nosso coração. Quem sabe, se utilizando da respiração, acalmando, com a respiração profunda, pausada. Ó Deus de infinita misericórdia e justiça, permita aos bons espíritos estarem conosco neste momento, durante este evento, que os bons amigos possam nos trazer as boas intuições, as palavras amigas, as palavras que consolam, sob a sua inspiração, para que possamos levar a cada coração aflito a mensagem que cada um necessita. Que possamos ser os embriões da paz, que possamos sermos partícipes da paz, e que nós possamos então estarmos secundados, e que assim seja. O nosso trabalho de hoje chama-se Couraça da Caridade. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Quem disse foi Paulo, nas suas cartas, né? Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz. Em favor do êxito desejável na missão de amor a que nos propomos, em companhia do Cristo, antes de tudo é indispensável preservar o coração. E se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, servidos por uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante em que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. A irritação permanente diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico. A indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germes frágeis da virtude. A ira frequente no campo da luta pode multiplicar-nos os inimigos sem qualquer proveito para a obra a que nos devotamos. A severidade demasiada à frente de pessoas ainda estranhas aos benefícios da disciplina faz-se acompanhar de efeitos contraproducentes por escassez de educação do meio em que se manifesta. Compreendendo assim que o Cristo se acha num verdadeiro estado de luta, em que por vezes somos defrontados por sugestões da irritação intemperante, da indignação inoportuna, da ira injustificável ou da severidade destrutiva, o apóstolo dos gentios receitou-nos a couraça da caridade, por sentinela defensiva dos órgãos centrais de expressão da vida. É indispensável armar o coração de infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos. A convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível.
Que lição sensacional. O que o irmão Jussi achou no Evangelho sobre esse assunto? Pois bem, Antônio, uma alegria estar de volta aqui contigo, com o Dilson. E, Antônio, o título já nos encaminha para um discernimento frente ao Evangelho, a couraça da caridade. Então, se nós estendermos o nosso entendimento sobre o que o Paulo escreveu na primeira carta aos Tessalonicenses e o que Emmanuel comenta, nós vamos chegar no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, e no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, que fala da lei do amor. Por quê? Porque Emmanuel rapidamente ele fala dos nossos defeitos de comportamento no dia a dia do nosso ir e vir. A irritação, a ira, a indignação, a severidade. E todos esses comportamentos ou esses sentimentos são contrários à lei de caridade. E Jesus, o que Jesus falou sobre o que é caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Quer dizer, passar por cima desses defeitos, Antônio. Então, nós temos no capítulo 15 e no capítulo 11 material para nós refletir sobre couraça da caridade. E colocar a couraça em nós para a defesa, porque couraça nos remete à parte militar dos tempos da Idade Média, principalmente, né? A couraça, o capacete, e nesta passagem fala, inclusive, em capacete. É uma vestimenta de proteção, né, Antônio? A tartaruga tem couraça, é uma vestimenta de proteção. E quem sabe não é por esse motivo que muitos de nós nos perdemos, né? Quando nós, achando que estamos nos protegendo, nos defendendo, nós acabamos agredindo. E esta couraça proposta por Paulo, acredito que está na caridade moral, né? Que ela não é aquela caridade material, mas aquela caridade moral pela qual eu vou amar o próximo como a mim mesmo, Sim, né? sim. Então, veja só, eu posso dizer que tenho fé, mas se eu não amo o meu próximo, se eu não respeito o meu próximo, se eu desconfio dele, se eu sou malevolente para com ele, enfim, se eu não pratico o bem ímpio, se eu não sou indulgente para com o meu próximo, eu não consigo amar a Deus. Veja só, eu não tenho fé em Deus. Eu quebro o primeiro princípio. Primeiro, na ordem, você deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é mesmo? Então, nós costumamos dizer que temos fé, mas não conseguimos amar o nosso próximo. Dilson, nos defender é o que nós mais fazemos. E justificando a defesa que a gente faz, tentando nos proteger, a gente usa a ferramenta errada, Antônio. A gente não dá outra face. A gente usa a ferramenta do estágio anterior que nós vivenciamos, o estágio animal. Então nós nos irritamos, nós nos indignamos, nós exercemos a severidade, nós nos encolerizamos, tudo em nome da defesa do nosso espaço, do nosso ego, da nossa pessoa. E aí o que acontece, Dilson? Desaparece a caridade. Exato. Então, os ensinamentos de Jesus, nosso diálogo passado, né? Então, a cruz derradeira, o ápice da renúncia, o ensinamento do Cristo. A gente não percebe que nesses momentos pelo qual nós
sentimos uma necessidade de uma reparação imediata, da busca então de um imediatismo, de uma resposta imediata, nós esquecemos que a renúncia ensinada por Jesus naquele momento, ou Chico dizia, né, enche a boca d'água. São tantos os ensinamentos para que a gente busque se acalmar e esperar um segundo momento, trazendo algo mais prático. Nós costumamos, antes de mais nada, quantas vezes os ouvintes pensaram em alguém e esse alguém telefona para a gente, Antônio, Junci? É acaso? É coincidência? Não, né? Pois bem, é o pensamento. É o pensamento agindo. E ele tem uma velocidade. Mas muito bem, quando eu estou pensando, estou armado, eu também faço o meu irmão sentir a minha vibração. Quando eu estou desconfiado, e eu acabo criando também condições para que meu irmão me agrida, da mesma forma que eu, quando eu estou sendo atacado. Nós temos que ter em mente que, seja no trabalho, seja onde quer que estejamos, se nós estivermos contrariados com alguém, se nós estivermos desgostosos por algum motivo, que nós procuremos buscar na fé, sim, em Deus, uma consolação. Procuremos acalmar nossa mente, uma prece feita ali, só nós e Deus. Se não tiver um espaço, vá para um banheiro, mas fazermos uma prece, buscando se acalmar no trânsito, que tanto nós falávamos até alguns dias. Nós procurarmos ali, ao invés de revidar com outra agressão, fazermos uma prece mentalmente. Edilson, Jussi e queridos irmãos fraternos, que nós temos que ser um dos outros, né? Temos que ser, esta é a lei. Nós estamos vivendo tempos tormentosos, grandes tormentas estão aí, já não se aproximam, estão aí, virão mais tormentas ainda, e eu acho, salvo o melhor juízo, que nós temos que dar uma parada, dar uma repensada em tudo aquilo que nós estamos fazendo até agora, que já fizemos, e voltarmos à praticidade e à simplicidade dos tempos de Jesus que esteve aqui na Terra. Inclusive os ensinamentos espíritas, que nós somos um programa espírita de Kardec, precisariam retornar para todos nós. O Evangelho, que é a conduta, a verdadeira conduta ética da vida, da nossa vida, deveria voltar a ser lido e estudado com afinco em todos os dias das nossas casas, e nós também. O próprio livro dos Espíritos, que é o livro base da nossa doutrina, precisaria ser mais estudado. Acho que todos nós, e nós temos esse compromisso, porque o Espiritismo veio descortinar, veio mostrar por que estamos vivendo esses tempos tormentosos que eu falava agora. Por quê? Então, precisaríamos retornar a origem, a simplicidade de Cristo através de Kardec. E eu acrescento ao teu verbo, Antônio, buscarmos, enquanto lermos, estudarmos o Evangelho, todas as obras no entorno de Jesus, que procuremos nos posicionar dentro de um personagem, procurando sentir o que eles sentiam naquela época. Procurando sentir, mas daí nós temos que vestir aquele personagem. Daí nós vamos entender mais sobre os nossos sentimentos e, quem sabe, sabermos lidar com eles na aspereza. Dilson, isso que tu propões se chama indulgência. Com certeza. Há na caridade, segundo Jesus, 3 virtudes: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Quando nós usamos de indulgência, nós não nos irritamos com a ignorância alheia. Nós não nos indignamos perante a fraqueza alheia. Nós não nos irritamos com os nossos inimigos. Nós perdoamos. É a outra perna da caridade.
e nós não usamos de severidade com ninguém. Então, por isso que Paulo, de forma sábia, nos convoca ao exercício da caridade, que foi a vida de Jesus, né? Sim. Que foi a vida de Jesus. E claro, né, Jussi, o perdão, ele é um processo pela qual para alguns ele é muito difícil, mais sofrido, para outros mais fácil, mas requer que nós percorremos as etapas para alcançá-lo. Procuremos nos acalmar, fazer uma prece, recorremos aos bons espíritos, eles querem isso, eles pedem, filho, façam a prece, peça a Deus, e nós estaremos executando as ordens de Deus, estaremos juntos com vocês para acalmá-los, para tornar as vidas de vocês mais fáceis, mais simples, auxiliando, intuindo com bons pensamentos as boas resoluções. Então, temos que acreditar, mas colocar em prática, começarmos para alcançar este processo, o resultado finalístico, que é o perdão, o esquecimento total das ofensas. E quando alcançarmos, nos sentiremos muito leves, muito tranquilos. Perdão é difícil, Antônio? Não, as três virtudes de Jesus, se nós analisarmos friamente, a pergunta 886, que justamente faz essa reflexão, pergunta o Livro dos Espíritos, Sim. quem quiser que leia, qual seria a verdadeira caridade? 886, lembrar? Qual seria a verdadeira caridade segundo Cristo? E ele responde. Essas três coisinhas tão simples de falar. Tão simples de falar, gente, mas é muito difícil de executar. São processos. É um processo lento. Por isso que eu disse agora, e vou repetir, nós temos que voltar às origens da pureza, da simplicidade, e começar a rastejar se for preciso. Estimulando o sentimento, né, Antônio? Para estimular exatamente o sentimento, parar do mecanicismo das coisas que a gente faz, pelo mecânico tão somente, e começar a pensar o que nós fazemos de verdade, se nós estamos realmente praticando a verdadeira caridade, perdoando, sendo indulgentes, entendendo, sendo bom para todo mundo. Quer dizer, se nós não fizermos uma delas ou duas, começar a fazer uma já é uma coisa, já estamos na simplicidade do caminho, já é um avanço. Então, isso que eu estou propondo para todos nós, veja bem, eu estou falando no meio de 2 policiais, agora estão aposentados. Vejam bem o que nós estamos falando aqui. Eu nem me lembrava mais disso. Então vejam que a dificuldade até da gente, do nosso trabalho, de dizer isso aqui, de praticar isso aqui. Porque a gente não aprendeu isso na prática do nosso trabalho, do dia a dia de 30, 40 anos. Nós não aprendemos assim, nós aprendemos diferentes. Nós aprendemos a combater o mau combate, digamos assim. Mas dia chegará, Antônio. Então, veja que, por isso que eu estou voltando agora, quero voltar às origens, para dizer assim, vamos rastejar de novo. Vamos caminhar devagarzinho, vamos buscar essa simplicidade do amor, que o amor traz. Sabe que foi uma luta minha, e é ainda, de estimularmos a busca do sentimento. Eu acredito que nós temos muito conhecimento já adquirido. Claro que dá para buscar mais um pouco, mas para buscar o equilíbrio nessa relação, que nós aperfeiçoemos o sentimento. Mas também dia chegará, Antônio e Jussi, que nós não precisaremos mais da força policial coercitiva. Que nós tenhamos a nossa polícia interior na nossa consciência. Quando Emmanuel diz que o cristão se acha num verdadeiro estado de luta, minha gente, Antônio, Tilson, não é com os outros que ele está falando. Por isso que eu falei esse assunto aí. A luta é conosco mesmo. Esse é o maior enfrentamento. Por isso que é difícil, e aquele comentário que o Dilson fez antes é muito difícil, por quê? Porque o maior inimigo está dentro de casa, está dentro da gente. É nós, é o nosso enfrentamento. Então, quando Jesus fala que nós devemos ser benevolentes para com o próximo, ele está falando em amar ao próximo como a nós mesmos. Quando ele fala da indulgência, ele está dizendo que nós somos tão fracos e imperfeitos quanto é o nosso irmão.
E quando ele fala que nós devemos perdoar, porque todos nós queremos ser perdoados. Então, gente, se nós vamos fazer e fazemos isso com frequência, a oração do Pai Nosso, que a gente lembre que a gente tem que ter esse tipo de esforço de se tornar pessoas melhores. Vamos voltar então, eu vou provocar o Dilson agora, para que nós estamos falando já uns 2 programas ou mais sobre a vigília. Então o Dilson fala sobre a vigília, para a gente fazer um pré-encerramento, né? Um pré-encerramento do nosso trabalho de hoje. E essa vigília tem que ser constante, 24 horas, né, Dilson? O Antônio tem nos concitado, né, nos fez aquela proposta, né, de vigiarmos os nossos pensamentos. Vigiarmos quando nós nos percebermos naquela situação de euforia, diante de uma indignação, e nós entrarmos naquela euforia da raiva, da contrariedade, que a gente... E quando nós lembrarmos de que estamos no caminho errado, nós iniciarmos um caminho de volta, quem sabe pensar em Jesus, fazermos uma prece. E isso vale em qualquer lugar, porque, como o Julci disse, nosso maior inimigo está dentro de nós, está dentro da nossa consciência, nosso ego. E aí, quando a gente tem um excesso dele, nós temos egoísmo. Quando nós temos aquele excesso de amor próprio, nós temos o egoísmo de novo dentro de nós. E nós temos que lutar contra ele. Ele é o nosso inimigo de verdade. Ele nos faz errar. Ele nos faz pensar que os prazeres imediatos são os mais importantes, as respostas imediatas, de que ir lá e tirar satisfação daquele meu colega que me insultou, agora, e tem que ser agora, não pode ser depois, é que vale. Não, não vale não. O que Jesus nos ensina é que a gente se acalme. E o que o Antônio nos propõe é que a gente vigie os pensamentos. É a vigília que ele propõe. E não importa o lugar, não importa a situação, vamos praticar a vigília proposta pelo Antônio. Que assim seja. Irmão Julci, então, para encerrar os trabalhos de hoje. Mas eu gostaria de deixar uma palavrinha ainda, Antônio. Claro. A régua que mede o cristão é a régua da caridade. Essa é a nossa régua, porque nós estamos já suficientemente esclarecidos sobre o que devemos fazer no nosso comportamento do dia a dia. Então, que tenhamos sempre isso em mente. A nossa régua que nos mede é a régua da caridade. Feito este comentário, Antônio, amigos, Deus, vamos serenar o nosso pensamento. Sempre é bom orar. Sempre é bom abrir as portas da nossa alma para que possamos sentir Jesus, nos envolver nas emanações benfazejas do amor do Cristo por toda a humanidade. Então, que a nossa mente neste momento esteja limpa de qualquer mácula, de qualquer sentimento negativo, que possamos estar voltados para a misericórdia divina. Com este propósito, com esta intenção, agradecer ao Mestre Jesus e à sua legião de benfeitores tudo que tem feito por nós, humanidade, por cada um de nós, do amanhecer ao anoitecer, do sol que brilha no alto, do ar que respiramos, da água que bebemos, da família que constituímos, da saúde que primamos. Que possamos
nos fortalecer na ideia de que somos filhos do Criador do Universo, portanto, de um grande Pai, e que neste contexto, como cristãos, com a régua da caridade, podemos fazer a transformação que desejamos para que este mundo seja, sim, um mundo feliz, um mundo de paz, um mundo manso, um mundo onde, naturalmente, nos amemos uns aos outros. Que a paz e a luz do Mestre Jesus nunca nos falte e esteja com cada um de vós, onde estiverem, nos seus lares, no trabalho, com os amigos. Que assim seja.